Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de técnicas de integração. Hoje nós vamos ver o que a gente chama de integração por partes. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar com as técnicas de integração. A técnica que a gente vai ver na aula de hoje se chama integração por partes, né? Essa técnica de integração, ela é feita para resolver integrais dessa forma. Então, a gente tem um produto de uma função pela derivada de outra função. Por que a gente escreve dessa forma? Porque a gente tem um produto de uma função f, tal que nós vamos ter que calcular a derivada dela para aplicar na técnica, e tem a derivada de uma g, que é tal que a gente vai ter que integrar para encontrar quem é essa g. Então, a gente vai ter que integrar para integrar, né? Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente for usar a integração por partes, uma função a gente vai ter que derivar e outra a gente vai ter que integrar, tá? Então, aqui a gente vai ter que derivar, nós vamos chamar de u. E aí a gente deriva e encontra du, que é a derivada dessa f, dessa função. A que a gente vai ter que integrar, nós vamos chamar de dv, que vai ser, então, a derivada da g. E aí nós vamos ter que encontrar quem é v, que é a integral da derivada da g, que vai ser a própria g, tá? E daí, essa regrinha, ela pode ser escrita da seguinte maneira. A integral de u dv é igual, né? O dv é essa mesma integral aqui. Ela é dada por uv menos a integral de v du, tá? Então, a gente sempre lembra da regrinha. uv menos a integral de v du. Vamos ver como que a gente aplica na prática. Então, a gente tem aqui x cosseno de x. Eu vou escolher x como sendo a minha u, e aí, quando eu calcular a du, eu vou ter a própria dx, porque a derivada da x é 1. E vou escolher o cosseno de x para ser a minha dv, que é uma função que eu consigo encontrar também a integral, né? Já sei como é que eu calculo a integral dela. Então, se u é igual a x, du é igual a dx, né? Já que a derivada de x é o próprio 1. E aí, dv, eu vou chamar de cosseno de x dx, a v vai ser a integral do cosseno, que é o seno. E aí, vou aplicar aqui na regrinha. uv menos integral de v du. Então, u vezes v, x seno de x, menos a integral de v, que é o seno, vezes du, que é dx. Então, eu transformei aqui uma integral de um produto em calcular uma integral do seno. É uma coisa que a gente já conhece. Então, x seno de x, a gente só copia aqui. E aí, integral do seno menos cosseno. Com menos daqui, mais cosseno de x, mais a constante. Tá? Então, vamos para o próximo exemplo. X exponencial de x. Mais uma vez, eu vou chamar o x aqui de u, daí du igual a dx. Em 99% dos casos, quando a gente tiver um produto que tenha x vezes uma função, a gente escolhe x como sendo u. 99%, tá? Não é 100. E aí, a nossa dv vai ser a exponencial, que a v é a própria exponencial. A integral da exponencial é ela mesma. Vou, de novo, aplicar aqui na formulinha da integração por partes. Então, u vezes v, então eu tenho u vezes v, menos a integral de v du, que é a exponencial de x vezes dx. Então, eu fico com x exponencial de x, menos a integral da exponencial, que é ela mesma, mais uma constante. Certo? Vamos ver um próximo exemplo, então. A integral do ln de x. Né? A gente já viu que não tem... a gente sabe a integral do 1 sobre x, que vai ser o ln do módulo de x, né? Mas a integral do ln de x? Como que a gente pode calcular? E daí vocês podem pensar, mas professora, não tem, o ln de x não está multiplicando nenhuma outra função. Como que eu vou escolher uma u e uma dv? Ela está multiplicando sim. ln de x vezes 1. Então, vou fazer baseado nisso. A gente está querendo calcular a integral do ln de x. Então, eu não posso chamar, por exemplo, a minha ln de x de dv, porque aí eu teria que calcular a integral dela, mas é o que eu estou querendo buscar. Então, como eu sei a derivada do ln, eu vou chamar ela de u,
e o 1 que eu vou chamar de dv, tá? Então, eu fico com ln de x sendo a u, então du, 1 sobre x. E chamo de dv o 1, e aí v igual a x, que é a integral do 1. Vamos aplicar lá na regrinha. Eu fico com u vezes v, então x ln de x, menos a integral de v du. Mas aqui, ó, 1 sobre x vezes x, x dividido por x é 1. Então, eu fico com a integral de 1. Então, x ln de x menos x mais uma constante. Certo? E aí, a gente conseguiu, então, calcular a integral do ln. E aí, agora, a gente pode partir para um exemplo, x ln de x, né? Nesse caso, eu já sei quem é a integral do ln de x. Então, agora, eu vou chamar o ln de x de dv, e aí o u eu posso chamar de x. Então, eu chamei o u de x, deu igual a dx. dv é ln de x dx, então v é x ln de x menos x, que é o que a gente viu no exemplo anterior. E aí, vamos mais uma vez aplicar na nossa regrinha. Então, eu tenho u vezes v, peguei o x aqui e multipliquei aqui e aqui, então fiquei com x quadrado ln menos x quadrado, menos x ln de x menos x dx, que é a integral da v, né? Que é o vdu, certo? Que é o que a gente já tinha calculado. Então, reescrevendo, a gente fica com x quadrado ln de x menos x quadrado, e aí eu só separei em x ln de x menos x. Certo? Daí notem duas coisas, né? Aqui tranquilo, consigo calcular a integral do x, mas a integral do x ln de x, que é essa integral aqui, é exatamente a integral que eu quero saber. Então, como que eu vou calcular ela usando ela, né? Uma recursividade aí. Notem que, se eu colocar aqui, pegar e somar a integral x de ln de x em ambos os lados, eu fico com 2x ln de x, né? Porque eu somei essa que estava negativo, né? Do lado de cá para o lado de lá. Aqui eu fiquei com o zero, né? No lugar dela, desse lado. E aqui a integral eu posso calcular como x quadrado sobre 2. Então, eu fico com 2, duas vezes a integral de x ln de x, igual a x quadrado ln menos x quadrado, e aqui a integral do x. Mas eu não quero saber quem é duas vezes a integral, eu quero saber quem é só a integral. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele dividindo aqui, e aí eu tenho quem é a integral do x, ln de x dx. Então, peguei esse 2 que estava multiplicando, passei ele para cá dividindo, né? Fiz essa soma aqui de termos com x quadrado, e obtive, então, x quadrado, 2 ln de x, menos 1 sobre 4, mais uma constante, tá? Então, essa é uma outra jogada, uma outra manipulação que a gente pode fazer, né? Não está fazendo nada de errado, está somando termos em ambos os lados da igualdade, e a gente consegue encontrar algumas integrais assim, certo? Exemplo 5, exponencial de x cosseno de x dx. Vou fazer a minha u como sendo a exponencial, e aí a du vai ser ela mesma, no próprio exponencial. dv é o cosseno, v é o seno, porque é a integral do cosseno. Vou aplicar, então, aqui na fórmula, u vezes v, né, u vezes v, menos a integral de v du. E daí o que aconteceu? Eu encontrei uma aproximação, mas aqui, uma aproximação não, uma expressão, mas aqui eu tenho de novo uma integral de um produto. Então, o que eu posso fazer? Eu vou aplicar a técnica de integração por partes mais uma vez, mas agora em cima do exponencial de x seno de x. Então, vou fazer só essa integral aqui, usando integração por partes, e depois eu volto e substituo nessa expressão. Então, mais uma vez,
U é igual a exponencial, né? DU também, porque a derivada da exponencial é ela mesma. DV é igual a seno, então V vai ser menos cosseno, certo? Eu aplico aqui. Então, U, que é exponencial, vezes V, que é menos cosseno, menos a integral de V du, né? Como tem um menos aqui também, fico com mais, exponencial de x cosseno de x dx. Vou pegar isso daqui e vou substituir lá na integral que a gente estava calculando, né? Então, essa era a primeira expressão que a gente chegou. Peguei e substituí aqui a exponencial dessa forma. E aí, mais uma vez, a gente tem uma coisa parecida com o que foi feito no exemplo anterior. Eu tenho aqui a exponencial do cosseno, eu tenho aqui a exponencial do cosseno, e aí eu posso somar aqui a exponencial, fico com 2 vezes exponencial do cosseno, né? Então, 2 vezes exponencial, integral, né, da exponencial, e o resto da expressão do lado de cá. Eu não quero saber quanto é 2 vezes a integral, eu quero saber quanto é a integral. Então, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele aqui dividindo, e aí eu obtenho o exponencial de x, seno de x mais cosseno de x sobre 2, mais uma constante. Tá? E aí, uma coisa só para vocês saberem, a gente pode calcular a integral definida, né? Pode colocar limites de integração, intervalos de integração, para calcular a integral nesse caso também. Então, se a gente tem aqui essa expressão, que foi que a gente obteve de exponencial de x cosseno de x, né, dx, o modo que eu aplico os limites são os mesmos que a gente já viu no teorema fundamental do cálculo, né? Então, está de 0 a π sobre 2, aplico no π sobre 2, menos aplicado no zero. O seno de π sobre 2 vai ser 1, o cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Isso, 1 e 0. E aí, fico com o exponencial de π sobre 2. Então, o exponencial de π sobre 2 vezes 1 é ele mesmo, dividido por 2, certo? E aí, o zero vai dar 0. Menos ele aplicado no zero. Quando eu aplico no zero, aí já muda. Então, eu tenho o seno de 0 igual a 0 e o cosseno de 0 igual a 1. E exponencial elevado a 0 é 1. Então, eu fico com 1 sobre 2. E aí, só reescrevendo, exponencial de π sobre 2 menos 1 sobre 2, tá? Então, a gente pode calcular também essas integrais, né? Desde que a gente tem os limites de integração, é só chegar na integral final e aplicar da mesma forma que a gente aprendeu lá usando o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu mais uma técnica de integração, né? Dessa vez, a integral por partes. Então, lembre sempre de UV menos integral de VDU, né? Vai ser bem útil. A gente usa bastante essa regrinha, essa técnica. E na próxima aula, nós vamos ver mais uma técnica de integração. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e nos vemos na próxima. Até lá!